Vamos fazer esse vídeo sobre passeio com gatos e tudo que vocês precisam aprender para passear com seu gatinho em segurança. Para quem não me conhece, eu sou Júnia Carvalho, sou médica veterinária, trabalho na área de comportamento e psiquiatria de felinos. E aqui nesse canal a gente fala sobre comportamento e psiquiatria. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte o vídeo, mande para gateiros, que isso tudo vai ser muito bom para que eles aprendam sobre comportamento e psiquiatria. Recentemente, não sei se todos vocês acompanharam, mas acabou que pegaram um vídeo meu sobre passeio e aí usaram no Instagram e aí criticou, falou sobre várias questões aí de passeio. E eu decidi trazer aqui para vocês esse vídeo explicando para vocês sobre o passeio. O gato, gente, ele é um animal que precisa fazer passeios. Imagina, falando de forma geral, tá? Imagina você aí morar 10 anos preso dentro de uma casa, sem poder sair, sem poder fazer nada, sem poder sentir novos cheiros. E a grande questão tá? Por que né, meio que viralizou aí, eu recebi vários hates, foi um caos. Porque usaram de uma forma indevida. Então falaram como se eu tivesse falado no vídeo e eu não falei que os gatos têm que ter vida livre, que os gatos têm que ser soltos. E eu falei no vídeo o seguinte: se você mora num prédio, deixa o seu gato andar um pouco no corredor. Se você mora num prédio e o seu gato já estiver acostumado com sair no corredor, acostumado com a bolsinha de transporte, desce com ele no jardim, ande com seu gato de carro, não somente quando for para ir no veterinário. O seu gato precisa de andar de carro de forma tranquila. Então foi isso que foi falado e aí usaram contra, né, falando várias barbaridades, né, que realmente não existiram. E, gente, a gente precisa falar uma coisa, tá? Quando a gente fala sobre passeio com gato, existem várias formas de passeio com gato. Então, tem o passeio com gato que você sai com seu gato ali no corredor do prédio. Tem passeio com gato que você desce com o gato ali no jardim. Tem passeio com gato que o gato aceita ir num parque, por exemplo. Então, para aquele gato, aquilo ali é possível, ele fica bem. E tem gatos que gostam simplesmente só de andar de carro. E tá tudo bem, tá tudo certo. Então, a gente tem que entender esse gato. E será que só filhotes conseguem passear? Não, gente. Vários gatos de várias idades. Por quê? Porque o passeio, ele não é somente igual com cães, que você vai lá na rua e anda com ele. Não. O passeio, quando a gente fala de passeio, é o gato conseguir sair um pouco da casa, né? De forma segura, de forma controlada. E pode ser simplesmente no corredor do seu prédio, nas escadas ali de incêndio do seu prédio, tá? Nos meus atendimentos, tem muitos gatinhos ansiosos, né? Gatinhos aí que têm síndrome de pica, gatinhos que têm conflito entre outros gatos, gatinhos que têm lambedura psicogênica, que chegam a ficar sem pelo. Eu faço indicação sim de passeios, tá? Porque o passeio, ele traz para a vida do gato o quê? Redução de ansiedade. Esse gato vai ouvir novos barulhos, esse gato vai sentir novos cheiros, esse gato vai conseguir marcar território se esfregando, deitando de barriga para cima e se esfregando, ter contato até mesmo com crianças, né? Enfim, com várias outras espécies. Às vezes no seu prédio tem um cachorrinho que é super tranquilo, ou então sua vizinha tem um cachorrinho filhote e aí ela aceita, né, que você leve seu gato lá. Então o seu gato ele sai um pouco ali daquele ambiente. E quando ele sai desse ambiente é igual a gente não sai de casa para poder ficar menos estressado, para poder encontrar com uma amiga, para poder ter outras experiências. A mesma coisa é com os gatos. Então, a gente precisa criar essa rotina. E a primeira coisa é você, antes até da coleira, tá? É vocês acostumarem o gato de vocês com caixinha de transporte. Por quê? Muitas pessoas falam, e se meu gato fugir no meio do passeio? E se acontecer... Gente, se você tiver uma bolsinha que o seu gato goste de entrar, de ficar, de comer ali dentro, de dormir, de fazer tudo que é bom para ele ali dentro, qualquer coisa que acontecer no passeio, você coloca a caixinha na frente, a bolsinha, é muito melhor para ele entrar ali do que sair por aí pelo mundo, tá?
Então, acostumem primeiramente o seu gato com a bolsinha. Então, comecem a oferecer o churu para ele dentro da bolsinha. Coloque uma mantinha que ele gosta. Coloque essa bolsinha no local que ele dorme. Aqui, por exemplo, fica a bolsinha que a minha gata mais velha usa. Ela ama ficar aqui. Então, todo dia ela chega e aí ela entra aqui e dorme ali a partezinha da manhã que ela gosta. Então, acostumem o gato de vocês primeiro com a bolsinha ou a caixinha de transporte. E aí depois, gente, vem a guia, tá? Mas antes de colocar a guia mesmo, a gente tem que aprender sobre o peitoral. Não adianta, tá? Vocês virem com aqueles peitorais de tipo de cachorro, que é tipo uma roupinha, ou então aquela em, eu acho que é em X, não sei como é que fala, mas enfim, precisa ser essa daqui em formato H, tá? Porque ele tanto vai ficar presinho aqui no pescoço, como realmente no peitoral. E somente de pescoço nem pensar, porque aí sim seu gato vai ter muito mais chance de fugir, tá? Então, vou deixar aqui o link. Eu uso muito uma da Zcat, que eu gosto muito, tá? No site deles tem. É uma coleira que tem um valor mais alto, mas que compensa muito, porque ela é muito firme no gato, tá? Então, gente, o que a gente vai fazer? Vocês vão primeiro acostumar com essa coleira, tá? Então, vocês vão colocar ela em cima ali do gato e colocar um churu sem prender, sem nada. Vai colocar em cima dele e oferecer um churu, brincar. Pode até utilizar os gatinhos que gostam de brincar, né, com o cadarço e tudo. Vocês podem tentar brincar com a coleira também, tá? Com ele, fazendo movimento, tipo para ele caçar, tá? Então, você pode acostumar para a gente desensibilizar esse gato com a coleira. Logo depois que você perceber que esse gato está tranquilo com a coleira, você vai colocar a coleira nesse gato. É normal, tá? Ele vai ficar rebaixado, ele vai ficar parado, ele vai ficar estranho e simplesmente vocês vão oferecer um churu, um sachê e toda vez que ele quiser sair daquela situação, você vai chamar e deixa ali mais ou menos de 5 a 7 minutinhos ali, de acordo com a resposta que o gato passar para vocês, tá? Então, aproveita esse momento para oferecer o sachê, para oferecer alguma comidinha que ele gosta, fazer alguma brincadeira que ele gosta, para que ele não sinta, para que ele não perceba que tá com a coleira, tá? E aí, logo depois, você vai começar a abrir a porta do apartamento, por exemplo. Se você morar em casa e tiver um quintal, você pode começar a abrir a porta ali da sua casa para que ele saia, né? Tenha interesse em sair com a coleira, ainda sem a guia, tá? À medida que seu gatinho for saindo, for andando, for acostumando, aí você vai pôr a guia e sempre levar a bolsinha de transporte com ele. Se você tiver um gatinho, gente, filhote ali, entre 2 e 6 meses, aproveita! Vocês têm um gatinho de ouro em mãos aí, tá? Porque entre 2 e 6 meses é a fase da socialização. Então, esse gato está aceitando tudo com muito mais facilidade, de forma muito mais tranquila do que um gatinho adulto. Com um gatinho filhote, eu tenho até uma experiência aqui em casa. A minha gata mais nova super aceitou a coleira. A minha mais velha, além dela ter hiperestesia, a gente está acostumando aí no passo a passo, bem aos poucos, para ela ir realmente conseguindo, mas ela já tem mais idade. Então, a gente precisa entender isso. Se você tem um gatinho filhote, é muito, muito, infinitamente mais fácil de acostumar com a guia. Então, aproveita, tá? Conforme o seu gatinho já estiver indo no corredor com a guia, já estiver andando ali com o rabinho levantado, todo, aí você pode começar a levar esse gatinho para o carro, sem ligar o carro, ficar ali com ele, né? Ou então só liga e não sai com o carro, fica ali um tempinho com ele, para ele ir vendo, ele ir acostumando com barulho, vendo pessoas passando, né? Não deixa o vidro totalmente aberto, às vezes você até fica com o ar ligado, tá? Para que ele vá acostumando. E aí, daqui a pouco, você já dá uma volta no quarteirão de carro com ele. E aí, ele vai se acostumando gradualmente, tá? A gente precisa criar uma rotina previsível, assim como tudo com os gatos. Então, não adianta você fazer um passeio hoje e fazer outro só daqui a um mês. Assim funciona também com cães. Eu percebo, gente, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender, tá? Que por que com cães a gente meio que se sente na obrigação e dá um jeito de sair com eles e os gatos a gente acha que não precisa.
Isso foi criado uma cultura na nossa mente, uma cultura na nossa vida, tá? E, de novo, passeios guiados. Abre a porta do seu apartamento, tá? Se for aqueles corredores que não tiver para onde ele sair, né? A não ser o elevador ali, abre ali enquanto você tá mexendo no celular. Deixa seu gato ir cheirar e andar, tá? Mas lógico que na rua, né? Ou então se o seu corredor tiver como ele escapar e tudo, você vai ficar ali de olho e sempre com a coleira, tá? E aí a gente vai fazendo isso de forma gradual e sempre que vocês conseguirem. Lógico que vão ter gatinhos que vão querer isso todo dia, toda hora, o tempo todo. Por isso que é tão importante muitas vezes a gente fazer uma consultoria para entender melhor o perfil desse gato. Se esse gato é um gato muito agitado, além do passeio, durante o atendimento, eu vou ensinar para vocês brincadeiras, enriquecimento alimentar, para vocês darem para esse gatinho até a hora do passeio. Se esse gatinho já tem mais idade, ou então, mesmo que seja um gatinho novo, mas não tem tanta energia, não exige tanto o passeio, a gente consegue estruturar ali, de repente, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Mas se você, de novo, gente, mora em um apartamento que não tem para onde esse gato fugir, se reserva ali meia hora, 15 minutos para esse gato ir até o corredor, tá? Para ele conseguir interagir, para ele conseguir conhecer ali e desestressar também, tá bom? Agora me conta aqui nos comentários a sua dúvida sobre passeio com gatos. E eu vou deixar também o link do meu e-book ensinando vocês a passear com gatos. Um beijo, gateiros, e até o próximo vídeo.